Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 30 de novembro. Diretamente dela, Argentina, Buenos Aires, com a grande final da Libertadores entre Atlético Mineiro e Botafogo. Mas antes, você já sabe, solta vinheta! Prepárate. Let me see you jump. Prepárate. Get ready. Get. Brinca. Ahí baila. Todo mundo. Let me see you jump. Time, sabadão, aquela grade de respeito, tem Premier League, Bundesliga, Campeonato Italiano e, claro, a grande final da Libertadores. E eu trouxe o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa o like, faz aquele comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago um bilhete e uma bingueta para vocês. Tá combinado? Let's bora! E bora lá, começando pela Espanha, La Liga, 10 da manhã, o Barcelona recebe o Las Palmas. Time, é o seguinte, o Barcelona que vinha com gordura na primeira colocação, teve dois tropeços, né? Perdeu para o Real Sociedad e empatou com o Celta de Vigo, 2-2. O Real Madrid tá chegando, até porque o Real tem um jogo a menos e tem 4 pontos apenas de diferença. O Real ganhando essa partida, que tem a menos, ficaria aí apenas a 1 pontinho do Barcelona. Ou seja, o Barcelona jogando em seus domínios tem que ganhar do Las Palmas, tá certo? Las Palmas que vem aqui, ó, na 17ª colocação, perto de zona de rebaixamento. Obviamente que a odd do Barcelona é uma odd baixa, 1,17. Pré-live aqui para compor bilhete, tá legal? Ou primeiro tempo, o Barcelona amassando o Las Palmas, vitória do Barcelona já no primeiro tempo, vitória esta HT, e seguindo a mesma lógica, over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo. Time, uma entrada que eu vejo aqui de forma bem interessante, no mercado ali de criar, né? Criar. O que você pode fazer? Como o Barcelona joga em casa e deve iniciar com muita pressão sobre a equipe do Las Palmas, a gente pode trabalhar no primeiro tempo com escanteios e finalizações a favor do Barcelona. Por exemplo, mais de 5,5, mais de 6,5 finalizações Barcelona no primeiro tempo e mais de um escanteio para o Barça no primeiro tempo. Aí você pega essa odd, de repente faz uma dupla ou complementa com alguma coisa. Porque eu vejo um primeiro tempo aqui onde o Barcelona deve pressionar muito. Não sai o gol, vão sair as finalizações e os escanteios, tá legal? Acho que é isso. 11h30 da manhã, Alemanha, Bundesliga, tem o jogo do Augsburg contra o Bochum. Time, Augsburg, 14º colocado. O Bochum é o lanterninha. Até o momento, 11 partidas, nenhuma vitória, 2 empates e são 9 derrotas. O que a gente vai trabalhar aqui? Vamos lá. O Augsburg em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou 1. Mercado de gols, geralmente fazendo aí um golzinho pelo menos em casa. O Bochum como visitante, 5 jogos, 5 derrotas, mais de 1,5 gol, muito forte. Vamos lá. Mercado de resultados, odd de 1,79 para o Augsburg, entrada mais conservadora, Augsburg, empate anula para uma dupla. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, tem tendência, odd de 1,24 para uma dupla, ou dá para trabalhar também um golzinho pelo menos para o Augsburg, over meio gol, Augsburg. Fechou? 11h30 da manhã, ainda na Alemanha, Bundesliga, o Werder Bremen recebendo o Stuttgart, duas equipes com característica para gols. Quando a gente olha o histórico, 2-1, 2-2, 2-1, 1-1, 1-0. Time, pré-live aqui, eu prefiro operar mercado de gols, tá? Mais de 1,5 gol. A gente tem odd de 1,18 para complementar bilhete. Ambas marcam, eu também gosto. Odd de 1,45. E é por aí, pré-live, mercado de gols. Dando continuidade ainda na Alemanha, Bundesliga, o Freiburg recebendo o Mönchengladbach. Time, 2 campanhas idênticas até o momento, tá? 17 pontos, 5 vitórias aí para cada equipe. E vamos que vamos. O Freiburg, jogando em casa, tem muita consistência. Dos 10 últimos jogos, apenas uma derrota. O Mönchengladbach como visitante oscila pra caramba. 2 empates, 2 derrotas, 1 vitória. Então assim, para mercado de resultados, jogando em casa, um leve favoritismo para o Freiburg. Odd do Freiburg
2, 1,98, dupla hipótese Freiburg. O Freiburg em casa só não pode perder. Para mercado de gols, mais de 1,5 gol é tendência, odd de 1,20 de repente para dupla ou para complementar bilhete. Mercado de jogadores, pelo lado do Freiburg, grifo para finalização, chute a gol ou mesmo gol. E pelo lado do Mönchengladbach, o Tim Clandest vem chutando a gol, que é uma beleza. Então, para finalização, chute a gol ou mesmo gol, Tim Clandest. Fechou? 11h30 da manhã, o Leipzig recebendo o Wolfsburg. Time, o Leipzig vem na terceira colocação e o Wolfsburg é o 11º colocado. O Leipzig em casa, dos 5 últimos jogos, perdeu 2, ganhou 2, empatou 1. Mas assim, as 2 derrotas do Leipzig em casa foram na Champions League, tá? Na Bundesliga, o Leipzig faz uma campanha interessante. E quando a gente puxa aqui o histórico contra o Wolfsburg, geralmente o Leipzig se dá melhor. Ganhou 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. Quase que um predomínio total aqui do Leipzig jogando em casa. Todas as partidas, pelo menos mais de 1,5 gol. Vamos lá, mercado de resultados. A odd do Leipzig é uma odd de 1,70. Entrada mais conservadora, Leipzig empate anula para uma dupla. Mercado de gols eu vou aqui. Mais de 1,5 gol, 1,20 e vamos para cima. Leipzig empate anula, jogo para mais de 1,5 gol. Dando sequência, a Union Berlin recebendo o Leverkusen ainda na Bundesliga. Leverkusen que vem aqui na 4ª colocação e o Union Berlin é o 10º colocado. Time, é o seguinte, o Union Berlin em casa tem uma race muito interessante. São 3 vitórias e 2 empates. O Leverkusen fora tá empatando, que é uma beleza, hein? São 4 empates, apenas 1 derrota. Assim, eu não consigo, nesse momento, ir contra o Leverkusen, mesmo o Union Berlin tendo uma race em casa bonita, tá bom, galera? Mas o que eu quero fazer aqui? Algo a favor do Leverkusen, mas, claro, protegendo a operação. Até porque o Leverkusen fora empatando muito. Com odd de 1,80, Leverkusen empate anula para uma duplinha. É aqui que eu vou. Fechou? Vamos lá, meio-dia, chegando na Escócia, Celtic versus Ross County, jogo do primeiro contra o 8º colocado. Time, se liga no histórico. 1-0, 4-2, 2-1, 4-0, 3-0. Todos os resultados a favor do Celtic. Ou seja, o Celtic em casa, na liderança, favoritaço. Qual que é o problema aqui? Uma odd completamente amassada, 1,10. Pré-live não dá para trabalhar com uma odd tão baixa. Talvez aqui, primeiro tempo, o Celtic amassando, vitória do Celtic já no primeiro tempo e o over meio gol HT, que é um golzinho no primeiro tempo, para a gente tentar pegar uma odd maior, tá legal? Lembra da primeira análise do Barcelona? Que eu falei que o Barça é um time mais forte, que iniciaria na pressão? Aqui é o mesmo cenário. O Celtic provavelmente vai ter muito mais posse de bola e pressionar muito mais a equipe do Ross County. Se o gol não sair, vão acontecer o quê? As finalizações e os escanteios. Então, em criar, você pode trabalhar aqui finalizações no primeiro tempo a favor do Celtic, mais de 4,5, mais de 5,5 finalizações aí pro Celtic e mais de um escanteio pro Celtic no primeiro tempo. Pega essa odd, de repente complementa e faz uma dupla. Fica interessante, tá bom? Outra dica aqui. Celtic, final do primeiro tempo, ainda não está na frente do placar, muito provavelmente vai estar na pressão. Aí é a hora de trabalhar o quê? O canto asiático, o canto limite. O Celtic jogando em casa é uma equipe que produz muitos escanteios, porque ela é muito agressiva. Se o gol não sai, sai o canto. Fechou? Meio-dia, Inglaterra, Premier League, jogo do Brentford contra o Leicester. Vamos lá, tabela de classificação. Eu tenho o Brentford na 11ª colocação, o Leicester é o 16º. Time, é o seguinte, o Brentford em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 3 e empatou 2. Mercado de gols muito forte. O Leicester, como visitante, perdeu 3, empatou 1, só venceu uma partida, mercado de gols, eu também gosto. Ou seja, o Brentford jogando em casa tem sim um leve favoritismo. Odd de 1,70, Brentford empate anula para uma dupla, é uma entrada mais conservadora. Para mercado de gols, mais de 1,5 gol, 1,20 para complementar bilhete. E para mercado de jogadores, aqui pelo lado do Brentford, finalização, chute a gol ou mesmo gol, Mbeumo é o nome da fera. E vamos lá, meio-dia ainda na Premier League, o Crystal Palace recebendo o Newcastle. Time, é o seguinte, pelo lado do Crystal Palace, se o Eze estiver como titular, ele ainda é dúvida, tá legal? 1 hora antes da partida a gente vai saber. Eu quero trabalhar mercado de finalizações com o Eze. Mais de 1,5 finalização, Eze, jogador do Crystal Palace. E pelo lado do Newcastle,
eu quero trabalhar pelo menos um chute no gol do Isaac, tá pagando odd de 1,40, e também dá para trabalhar mais de 1,5 finalização Isaac, odd de 1,25, para uma dupla fica interessante, tá? Então mais de 1,5 finalização EZ, jogador do Crystal Palace, um chute no gol ou mais de 1,5 finalização Isaac, atacante do Newcastle. Fechou? Dando sequência, meio-dia, o Nottingham recebendo o Ipswich. Time, o Nottingham vem na 7ª colocação, uma boa campanha aí pro tamanho do time, tá certo? O Ipswich, 18º colocado. O que me chama a atenção aqui na equipe do Ipswich é que até o momento fez 12 partidas, só ganhou um jogo. Empatou 6, perdeu 5, ou seja, é uma equipe que tem dificuldades de vencer. Vai jogar fora de casa e a odd do Nottingham é uma odd de 1,70. Eu acho que aqui para mercado de resultados, um Nottingham empate anula para uma dupla fica interessante. Meio-dia, o Wolverhampton recebendo o Bournemouth. Time, tô fora de mercado de resultados. Pré-live aqui eu quero operar gols, tá? As duas equipes, ó, baita tendência para mais de 1,5 gol e ambas marcam. Mais de 1,5 gol, 1,20 aí de odd para uma dupla ou para complementar bilhete, ambas marcam 1,50. Fechou? 13 horas na Sérvia, Mladost versus Crvena Zvezda, também conhecido por Estrela Vermelha. Momento que eu gravo esse vídeo, eu ainda não tenho as odds de mercado. Mas assim, se a gente tiver uma odd aqui pré-live para o Crvena de 1,20, 1,30, é uma odd interessante para uma dupla. O Crvena na Sérvia é muito forte. Se a odd estiver abaixo de 1,15, aí a gente trabalha alguma coisa a favor do Crvena Zvezda no primeiro tempo, explorando a vitória do Crvena já no primeiro tempo, vitória esta HT, para tentar uma odd maior e seguindo a mesma lógica, o over meio gol HT, que é um golzinho no primeiro tempo. Fechou? 14 horas na Arábia Saudita, o Al-Shabaab recebendo o Al-Hilal. Lembrando que o Al-Hilal tropeçou na última rodada e foi ultrapassado pelo Al-Ittihad, ou seja, o Al-Hilal vem aqui para um jogo de recuperação. Joga contra o quarto colocado. Não vai ser fácil. Time, olhando o histórico do confronto, geralmente jogos com muitos gols. E o Al-Hilal, a gente sabe, geralmente faz partidas com muitos gols também. É uma equipe over gols. O mais de 1,5 gol, ó, 1,20, para duplinha ou para compor bilhete, acho interessante. A odd do Al-Hilal pré-live é uma odd de 1,50. Para mercado de resultados, Al-Hilal empate anula, Al-Hilal para vencer um dos tempos, uma das partes. Ganhou o primeiro ou o segundo tempo, já foi. Mitrovic para finalização, chute a gol ou mesmo gol. 14 horas na Itália, o Milan recebendo o Empoli. Time, se tudo andar como tem que andar, o Milan deve vencer, ainda mais jogando em casa. Odd de 1,40. Agora, se você quiser uma entrada mais conservadora, Milan para vencer um dos tempos, uma das partes. Ganhou o primeiro ou o segundo tempo, já foi. Ou ao vivo, o Milan amassando o Empoli e uma odd mínima de 1,60 para cima, aí a gente pega a vitória do Milan. Fechou? 14h15 na Bélgica, Clube Brugge recebendo o Dender. Clube Brugge, vice-líder, jogando contra o 10º colocado. Time, aqui não tem o que inventar. Para mercado de resultados, jogando em casa, o Clube Brugge é bem favorito. Odd de 1,28 para uma duplinha, tá? Jogos do Clube Brugge, geralmente jogos com gols. Mais de 1,5 gol, 1,18, complementa o bilhete. Vitória do Clube Brugge, partida para mais de 1,5 gol. 14h30 Alemanha, Bundesliga, o Dortmund recebendo o Bayern de Munique. Jogo do primeiro contra o 5º colocado. Time, eu acredito que o histórico seja bem interessante aqui na tomada de decisão, tá? Batendo o olho nos 5 últimos jogos, pancadaria de gols. 4-0, 2-2, 3-2, 3-1, 3-2. Menos de 3 gols aqui eu nem comemoro, tá certo? Então, batendo o olho nesse histórico e sabendo da característica do Dortmund e do Bayern de Munique, primeira entrada aqui pra gente, mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Se acontecer uma coisa ou outra, já deu certo, tá legal? O Dortmund em casa vem numa tocada muito forte, mas o Bayern de Munique jogando fora também é uma equipe muito forte. Uma derrota apenas na Champions para o Barcelona lá na Espanha. Ou seja, jogando campeonato alemão, o Bayern de Munique fora de casa também tem muita consistência. No histórico, o Bayern de Munique geralmente se dá melhor. 1, 2, 3, 4 vitórias para o Munique e um empate. Ou seja, para mercado de resultados com odd de 1,70, 1,74,
Bayern de Munique, empate anula, tá legal? É isso que eu vou trabalhar com vocês. Mais de 2,5 gols ou ambas marcam para mercado de gols. Bayern de Munique, empate anula para mercado de resultados. Quem estiver operando ao vivo, primeiro tempo em alta intensidade, tenta explorar o over meio gol HT. 14h30 Inglaterra Premier League, o West Ham recebendo o Arsenal. Tabela de classificação, eu tenho aqui o Arsenal na 4ª posição e o West Ham vem na 14ª colocação. Time, é o seguinte, o West Ham em casa oscila, um empate, 2 vitórias, 2 derrotas, mercado de gols eu gosto, o Arsenal fora também oscila, 2 derrotas, um empate, 2 vitórias, mercado de gols eu acho interessante. Histórico do confronto, dos 5 últimos jogos, olha o mercado de gols, 6-0, 3-1, 2-2, 2-1, 3-3. O West Ham joga em casa e vem de um resultado positivo contra o Newcastle, ou seja, joga motivado. O Arsenal também vem de vitória, ou seja, eu quero trabalhar aqui mercado de gols pré-live, tá? Mais de 1,5 gol é uma entrada mais conservadora, 1,20 aí para uma dupla, correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,90. Vamos lá, para mercado de jogadores, pelo lado do West Ham, para finalização, chute a gol ou mesmo gol, Jarrett Bowen e também o Kudus se estiver como titular. Último jogo, o Paquetá não fez falta e o Paquetá não tomou cartão. Então nessa partida eu quero pelo menos uma falta do Paquetá e na riscadinha um cartão amarelo para o Paquetá, tá legal? Pelo lado do Arsenal, para mercado de finalização, chute a gol, mesmo gol, é o Saka, tá bom, galera? Tá finalizando pra caramba. Saka. 17 horas, França Ligue 1. O Paris Saint-Germain recebendo o Nantes. Time, vamos lá. Tabela de classificação. Eu tenho o Paris Saint-Germain na 1ª colocação e o Nantes dentro de zona de rebaixamento. Ou seja, aqui já não tem muito o que inventar. O Paris Saint-Germain em casa é bem favorito. Odd de 1,20, 1,23 para uma dupla pode ser interessante, tá? Uma entrada que eu gosto bastante para fazer aqui na equipe do Paris Saint-Germain no primeiro tempo, você vai em criar e trabalha em mercado de finalizações a favor do Paris Saint-Germain e também escanteios. A equipe do Paris em casa geralmente começa muito forte, finalizando bastante, e aí se não sai o gol, saem os escanteios. Então, por exemplo, dá pra gente pensar aqui, primeiro tempo, mais de 5,5 finalizações Paris Saint-Germain e mais de um escanteio Paris Saint-Germain no primeiro tempo. Aí você pega essa informação e de repente complementa para fazer um bilhete maior, né? Tem jogo do Barcelona também. O Barcelona deve começar nessa pegada, com um número bacana de finalizações e escanteios, tá bom, galera? É um mercado bem bacana que a gente tem explorado bastante. Mercado de finalizações e escanteios no primeiro tempo a favor do Paris Saint-Germain. Mercado de resultados, vitória do Paris, mais de 1,5 gol, deixa eu ver se tem odd, 1,08. Com essa odd eu não trabalho. Talvez aqui primeiro tempo, partida em alta intensidade, a gente tenta pegar um golzinho no primeiro tempo com uma odd maior. Over meio gol HT. Fechou? Time aí, vamos lá, 17 horas, final da Libertadores aqui na Argentina, em Buenos Aires. O Atlético Mineiro, o galão da massa, enfrentando o Botafogo glorioso. Vamos por partes nessa análise. Hoje em dia, em minha humilde opinião, o Botafogo é o time no Brasil e na América do Sul que desempenha o melhor futebol dentro de campo. Até aí tudo bem. Deixa eu puxar, num passado recente, em 2021, uma final no Uruguai e em Montevidéu, entre Flamengo e Palmeiras. Rapidamente puxando aqui para vocês. O Flamengo naquela época jogava mais bola, chegou como grande favorito e no final deu Palmeiras. Por quê? O futebol é jogado dentro de campo. E aqui a gente tem um jogo de 90 minutos, talvez prorrogação e penalidades. Mas é um jogo só, tá legal? Então, de repente, se o Atlético estiver num grande dia, pode ser o dia do Atlético também, tá legal? Por que eu falei tudo isso? Porque naquela final entre Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras abriu 1-0, o Flamengo empata, erro de passe do Andréas Pereira, sobra pro Daverson, 2-1 Palmeiras, Palmeiras campeão. E o Palmeiras chegava como zebra, como azarão naquela final. E o Palmeiras ganhou do Flamengo, tá legal? Não estou falando que o Galo será o campeão, mas é apenas um jogo, galera. Eu não vejo aqui um favoritismo para cravar Botafogo campeão, tá legal? Eu acho que é uma final equilibrada. Obviamente que o Botafogo deve ter mais posse de bola e deve agredir mais.
Pelo menos é a visão que eu tenho pré-live da partida. Até porque o Galo já percebeu que o Botafogo tem dificuldades de jogar contra equipes retrancadas. Pensando aqui no jogo do Campeonato Brasileiro lá no Independência, o Galo teve um jogador expulso, jogou com um jogador a menos, depois dos 35 ali do primeiro tempo, fechou. E o Botafogo não conseguiu fazer gols. E eu vou além. O Botafogo jogou contra o Cuiabá em casa, não fez gol. Jogou contra o Criciúma em casa, não fez gol. E aí depois joga contra o Palmeiras no Allianz, que sai pro jogo, e aí meteu 3 gols. Ou seja, eu vejo aqui um Galo jogando mais retrancado e de repente tentando espetar um contra-ataque. E o Botafogo com mais posse de bola e agredindo mais. Pelo menos pré-live é o raio-x do jogo que eu faço aqui, tá legal? Não vou cravar quem será o campeão, até porque, como eu falei, eu acho que tá bem aberto aqui para os dois times. Obviamente o Botafogo dentro de campo desempenhando um melhor futebol, tá legal? Final de Libertadores, o jogo começou. O Botafogo vai com tudo pra cima? Eu não acho isso. É um jogo mais estudado, é uma final, é jogo único, ninguém quer sofrer um gol. Se o Botafogo for igual louco pra cima, toma um contra-ataque, toma 1-0, pode complicar. Então eu acho que o Botafogo vai atacar, mas com cadência, tá legal? Por esse motivo, mercado de finalizações aqui, primeiro tempo do Botafogo eu tô fora, escanteios primeiro tempo Botafogo eu também tô fora. Agora, eu acho que é um jogo muito pegado no meio de campo. E por esse motivo, a gente pode explorar mercado de faltas, por exemplo. O Fausto Vera, se estiver como titular, pode ser um cara interessante para a gente explorar mercado de faltas. Outro cara que eu quero trabalhar em faltas é o Lianco, do Atlético Mineiro. Chega junto, dá aquelas butinadas, então provavelmente deve fazer faltas. Pelo lado do Botafogo, o Barbosa é um cara bacana para a gente trabalhar em mercado de faltas, tá legal? Gosto desse cenário. Final de Libertadores. É jogo over? Não acho. Pré-live, acredito numa partida para menos de 3 gols e meio. Só que, se sair um gol no começo do primeiro tempo ou no primeiro tempo, vamos tentar pegar o segundo. Porque se alguma equipe sofrer esse gol, ela vai abrir. E quando abre, de 2 uma. Ou empata, ou leva o segundo gol de contra-ataque, tá legal? Então, pré-live, acredito num jogo para menos de 3 gols e meio. Quem estiver operando ao vivo, se sair um gol muito rápido, tenta pegar o segundo, tá legal? Final de Libertadores, pelo menos um cartão para cada equipe. O juizão aqui é um juiz argentino que vai apitar. Tem uma média aí de 4, 5 cartões por partida na Libertadores. Eu acho que pelo menos um cartãozinho amarelo para cada equipe deve acontecer. Outro mercado que eu gosto. Botafogo com mais posse, chegando mais. Defesas para o Everson. Pelo menos 2 ou 3 defesas do Everson na partida, tá legal? Vamos lá. Botafogo, jogadores para finalização. Luiz Henrique e Almada. Gosto dos dois. Pelo lado do Atlético Mineiro, eu vou ficar com o Hulk. Vai jogar ali na frente, bate falta, bate pênalti. Hulk para finalização e chute a gol. Eu também gosto. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Tem uma entrada que pode ser bacana, tá? Mais de 1,5 impedimentos. Se no jogo tivermos 2 ou mais impedimentos, já deu certo. Tá pagando odd de 1,20, 1,25. De repente, para compor bilhete ou para uma dupla, pode ser interessante. De verdade, eu espero que seja um grande jogo. Vou estar lá para isso e que vença o melhor. 17 horas Espanha, La Liga, o Valladolid recebendo o Atlético de Madrid. Time Atlético de Madrid, terceiro colocado, vai enfrentar o Valladolid, que é o lanterninha da competição. Até o momento, 14 jogos, só venceu 2 partidas. Eu tenho uma odd aqui pro Atlético de Madrid de 1,60. Pré-live, Atlético de Madrid, empate anula, toque sai, não tá mais comigo e vamos que vamos. 17h30 em Portugal, o Sporting recebendo o Santa Clara. Time, vamos lá. Olha a campanha do Sporting. 11 partidas, 11 vitórias. Ou seja, o que a gente vai fazer aqui? Buscar alguma coisa a favor do Sporting, tá legal? A odd para uma vitória simples, odd de 1,17, 1,20. Para uma dupla, pode ser interessante. Primeiro tempo, o Sporting amassando, dá pra gente pensar em vitória do Sporting já no primeiro tempo e também no over meio gol HT. Um golzinho no primeiro tempo. O Sporting jogando em casa geralmente começa forte. Talvez aqui um escanteio
de 0 a 10 minutos. E se chegar no final do primeiro tempo, esse gol do Sport ainda não saiu, fique esperto com o canto asiático, canto limite, tá legal? E claro, se estiver em campo como titular, um golzinho do Gyökeres. 19h30, Campeonato Brasileiro da Série A, o Criciúma recebe o Corinthians. Time, é o seguinte, jogo importantíssimo para as duas equipes, tá? Por quê? O Corinthians tenta uma vaguinha de pré-Libertadores e vem numa sequência muito forte. Dos 5 últimos jogos, venceu todas as partidas. E o Criciúma joga para não cair, nesse momento, dentro de Z4. Qual que é o problema aqui? O Criciúma, ó, numa sequência muito ruim. Dos 5 últimos jogos, empatou 2 e perdeu 3, tá legal? Eu tenho uma odd pro Corinthians de 2,30. O Corinthians, numa sequência muito forte e precisando de pontos para Libertadores. Aqui para mercado de resultados, em virtude do momento, eu vou de dupla hipótese Corinthians. O Corinthians fora de casa só não pode perder. Probabilidades aí na tela para vocês. E vamos lá, probabilidades aqui, Criciúma e Corinthians na tela. Jogo para mais de 1,5 gol, 60%, probabilidade baixa. Menos de 3,5 gols, 90%. Pré-live, jogo para menos de 3,5 gols. Escanteios, Criciúma 6,3, Corinthians 3,6. O Criciúma em casa com uma média bacana de escanteios, tá bom? Cartões, Criciúma 1,6, Corinthians 2,7. E vamos lá, ainda no Brasileirão, 19h30, o Cuiabá recebe o Bahia. Bahia, que briga por vaga de Libertadores, e o Cuiabá já está rebaixado, ou seja, o Cuiabá joga pela honra e joga para cumprir tabela, tá bom, galera? A odd do Bahia é uma odd de 2. Eu vejo só interesse aqui nessa partida pro Bahia. Sendo assim, dupla hipótese Bahia. O Bahia fora de casa só não pode perder e briga por Libertadores, tá certo? E bem, pra fechar, 21h30, o Vasco recebe o Atlético Goianiense. Vamos lá. O Vasco, nesse momento, 11º colocado, tem um jogo a menos. Se o Vasco vencer, ele pula para 46. Ele vai brigar nas últimas rodadas por uma vaga de pré-Libertadores. O Goianiense já caiu e olha a race do Goianiense fora de casa. Dos 5 últimos jogos, perdeu todas as partidas. Já está rebaixado e joga apenas para cumprir tabela. Eu acredito que o Vasco vença a partida. Odd de 1,55, vitória do Vasco. Se você quiser uma entrada mais conservadora, Vasco empate anula para uma dupla.